Fala aí, gente, boa tarde, bom dia, né? No horário de hoje que eu estou gravando já é boa tarde, então espero que todos estejam bem. Eu estou bem aqui e hoje trago para vocês uma aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre química do setor B, tá? Já tem uma aula aí no meu drive de química do setor B que vai falar um pouquinho de geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares. Nessa matéria aí cai na prova de sexta-feira, tá? Mas também está aqui para tirar algumas dúvidas, para deixar salvo, né, que um dia a gente precisa, né? Então hoje o nosso tema é das aulas 26 a 29, apostila 2 do ângulo, tá? Que vai falar um pouquinho sobre solubilidade, né? Uma aula só hoje. Então nesta tela a gente vai falar um pouquinho sobre solubilidade, e na próxima vai estar destacado aqui dissociação e ionização, tá bom? Tem umas aulas aí do setor A, né? Uma aula de gás, que também recomendo para ver. Então vamos lá, então vamos começar, espero que gostem, espero que ajude. Qualquer dúvida depois é só me mandar e bora! Então começando aqui a falar sobre solubilidade, né? O que é solubilidade? É algo ser solúvel, né? Dissolvido. Então uma frase chave para lembrar que é semelhante tende a dissolver semelhante, tá bom? Então polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, tá bom? Pegar aqui como exemplo a água, que tem 4 nuvens e 2 ligantes, lembrando aqui um pouquinho de geometria e polaridade. 4 nuvens, temos 2 ligantes, né? Então 4 nuvens, um H, outro H e 2 pares de elétrons não sendo compartilhados, 2 ligantes que são os 2 Hs, a geometria é angular, tá? Como o número de nuvens é diferente do número de ligantes, a molécula é polar. Se fosse igual, seria apolar. Beleza? E aí você chega na prova, tá lá fazendo, e aí o cara, né, tem uma pergunta lá. A água se mistura com o etanol? Ó. E aí o cara te dá a fórmula, né? E você fala, meu, o que eu vou fazer com isso, né? Você não vai chorar, né? Porque senão você perde tempo de prova, aí é ruim, aí complica tudo. Então, olha a dica, olha esse OH aqui, ó. O que esse OH faz? Não é ligação de hidrogênio? Do FON, lembra? Do fui ontem no Clube Brasil, né? Que as ligações de hidrogênio mais fortes é quando o H ele está ligado tanto no F, quanto no O, quanto no N. Nossa senhora, digitar aqui no computador é ruim, hein? Meu Deus. Mas tudo bem, dá para entender. Então vamos lá. Olha, o H está ligado com o O aqui. Então é ligação de hidrogênio entre moléculas polares. Logo, a molécula do etanol é polar. Então a água e o etanol se misturam. Show de bola! Acertou o exercício com categoria, né? Aí aqui eu tenho uma observação, né, que os hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio, são sempre apolares, tá bom? Então tranquilo, né? Aqui eu trouxe uma imagem só para a gente analisar, ó. Então vamos lá rapidinho. A água, você sabe que é polar. Se ela se misturou com o álcool, né, não tem duas fases como aqui, o álcool também é polar, tá? Eu vou primeiro para a terceira imagem, depois eu volto para essa. A água polar, tranquilo, você sabe, beleza, show de bola. Se ela não se misturou com a gasolina com certeza vai ser apolar. Se a gasolina é apolar, olha aqui, ó, o querosene e se misturou com o querosene também é apolar. Ah, que beleza, show de bola, né? Ó, tranquilo, né? Então vamos seguir. Novamente, relembrando, né, que semelhante tende a dissolver semelhante. Né? E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o sabão, né, que tem uma característica anfifílica. Né? Então a molécula do sabão é assim. Né? Eu simplifiquei essa molécula, porque a molécula na verdade é como se fosse uma cobra, né? Se a gente for perceber, é como se fosse uma cobra, uma minhoca, o que seja. Melhor uma minhoca, uma cobra não. Aí, então aqui ó, nós temos um hidrocarboneto, né? Uma parte que é hidrocarboneto, então é apolar. E essa parte aqui é ligação iônica, né? Na-O- de Na+, é uma parte de ligação iônica, então ela é polar, tá? Olha aqui, eu vou analisar essas duas imagens aqui com vocês. Essa parte aqui da cadeia, né? Ela é apolar, tá? Capaz de interagir com o óleo. Por quê?
ela é hidrofóbico, ela tem fobia de água. Essa parte aqui interage bem com a água, porque é polar, logo hidrofílico. Olha o que eu coloquei aqui, ó, hidrofílico, atração pela água, hidrofóbico, insolúvel em água. Então, o sabão é uma característica anfifílica porque tem os dois, tanto apolar quanto polar. Beleza? Tranquilo, né? Essa parte aqui de solubilidade é bem de boas, tá bom? Anfifílica, né? Então tem tanto hidrofóbico quanto hidrofílico, logo apolar e polar, e assim vai. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre dissociação e ionização, que é uma parte um pouquinho mais, digamos, prática, né? Assim, tem uns conceitos importantes para entender, mas é tranquilo, não é difícil, tá bom? Então vamos lá. De boas, acho que até aqui sobre solubilidade deve estar bem tranquilo. Então vamos lá. Aqui eu fiz uma revisão aqui de ligação química, só para a gente relembrar que ligação iônica é entre um metal e um ametal, onde o metal perde elétron, logo ele vira um cátion, e o ametal ele ganha elétron, ele fica ânion, né? Ele vira um ânion. A ligação covalente é entre a metal, que eles vão compartilhar elétrons, e a ligação metálica, o próprio nome diz, é entre metal e eles perdem elétrons, tá bom? Aqui é só para dar uma revisada, relembrar os conceitos de ligação iônica e covalente, que vai ser importante, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, tópico 1, compostos iônicos, tá? Compostos iônicos. Então, trouxe aqui uma reação, ó. Tem o NaCl, cloreto de sódio, no estado sólido, tá? Se eu vou dissolver ele em água, ó, coloquei em água, né, em meio aquoso, o que vai acontecer? O NaCl, né, como é um composto iônico, já tem íon, então Na+, Cl-. Logo, os íons vão se separar em meio aquoso, ambos serão aquosos, né? Então, Na+ em meio aquoso, mais o Cl- em meio aquoso. Só que os íons apenas vão se separar, né? Então, ó, composto iônico, lembrando que é um ânion e um cátion, né? Um cátion e um ânion, já são íons. Ó, como os íons já existiam, eles apenas se separaram. Logo, eles sofreram uma dissociação iônica que vai conduzir energia, solução eletrolítica. Tá? Então, dissociação é basicamente separar os íons que já existiam. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Então, ó, trouxe aqui uma imagem. Então, a NaCl em água, né, vai separar os íons, ó, então, íons já existentes no aglomerado iônico, né? Tá aqui o NaCl, né? Ele é um sólido em temperatura ambiente. E aí, o Na+ vai ficar próximo do oxigênio, né, que é negativo. O Cl- vai ficar perto do H, que é positivo, né? Então, aqui como nós temos o H, 2O, temos dois Hs e um O. O O, como é O2-, ele vai atrair pelo Na+, que é positivo. E aí o Cl- vai atrair o H+, que é positivo. Tá bom? Tranquilo essa primeira parte de compostos iônicos, né? Então, eles sempre vão sofrer uma dissociação iônica e é uma solução eletrolítica capaz de conduzir corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre compostos moleculares, logo eles sofrem, né? Eles têm a ligação covalente. Primeiro, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos e amônia, são dois grupos, tá? Duas telas que eu preparei. Vamos falar primeiro dos ácidos, né? Então aqui eu trouxe HCl, H2SO4, HNO3, HF, né? Então ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido fluorídrico, tá? Uma próxima aula eu falo de ácidos, né? Mas primeiro acho que eu vou lançar o resumo e depois eu gravo a aula de ácidos, tá bom? Então vamos lá. Trouxe aqui a reação do HCl em estado gasoso em água. O que ele vai fazer? Ele vai liberar o cátion H+, e o ânion Cl-. E não existia esses íons. Por quê? Se eles estavam em ligação covalente, não tem como ter um íon, não tem como ter íon, né? Sendo que eles compartilham elétron, eles não perdem elétron, eles vão compartilhar os elétrons, né? Então, ó, o íon H+, ele não tem elétron,
tá? Não tem elétron, porque olha aqui, quer ver? Eu vou explicar para vocês aqui. Olha aqui que interessante. O Cl, ele é Cl menos, tá? Então ele tem 7 elétrons na camada de valência, precisando ganhar 1, né? Ele precisa compartilhar. E aí o HCl, então, ele vai fazer essa ligação aqui, ó, H com o Cl, porque aí o Cl, nossa senhora, esse C aqui ficou complicado. Então, ó, o Cl tem um elétron aqui sobrando, tem 6 aqui, com mais um 7, o hidrogênio tem 1 aqui, e vai se estabilizar com 2 igual ao hélio. Porém, quando ele está em água, né, o que vai acontecer? Este elétron aqui que o hidrogênio tem, vai ficar com o cloro vai ficar estável. Porém, o hidrogênio ele vai perder um elétron, logo vai ficar um cátion e não vai ter elétrons. Por isso ele vai se juntar com a água e vai ficar H3O+. Jesus amado, escrever em computador aqui com mouse é difícil. Olha aqui o que está acontecendo. Então, ó, HCl com a água vai gerar, né, o H3O+, e o Cl-, né, que foi o que eu acabei de explicar aqui do hidrogênio que acontece com ele. Então, ó, como os íons não existiam, eles se formaram, logo sofreram uma ionização. E é uma solução iônica e eletrolítica. Iônica porque tem íon, tá? E eletrolítica, logo capaz de conduzir energia elétrica. Então, é basicamente isso. Então, eu vou repetir. O HCl, ele tem, eu vou apagar aqui uma parte, tá? Para repetir para vocês. Então, ó, ele já tem um elétron e vai fazer uma ligação simples com o elétron sobrando do Cl-, né? Ele precisa ganhar 1 para se estabilizar. E aí o que vai acontecer? Em água, quando chega a água, né? Quando o HCl está em água, este elétron do hidrogênio vai para o Cl, logo o Cl fica estável. E aí, como ele perdeu um elétron, ele não fica estável, ele fica H+. E aí, este H+, ele vai se juntar com a água em um dos pares do oxigênio, e aí vai ficar H3O+. Tá bom? Tranquilo, né? Qualquer coisa, quem precisar, eu explico de novo, só me chamar. Tá bom? Então, vamos continuar aqui falando agora um pouquinho da amônia, tá? Então, a gente falou amônia NH3, tá? Está aqui a reação. Então, ó, NH3, no estado gasoso, junto com a água, vai se transformar, né? Vai produzir NH4 mais OH-. Vamos entender por quê. Essa tela aqui tem bastante coisa, tá? Então, vamos lá, ó. Tenho aqui NH3, 4 nuvens e 3 ligantes, tá? Aqui a água. O que vai acontecer? Este hidrogênio vai acontecer aquela mesma história. Ele precisa, né, de um elétron aqui, né, um par de elétrons, né? Aqui esse traço representa uma ligação simples, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai em água, ele vai se desprender, então ele vai sair daqui. Este elétron dele vai vir para cá junto com este OH. E o hidrogênio vai para onde? Ó, ele não tem elétrons, é o que está escrito ali, ó. E aí ele vai vir, vem para cá, para amônia, é a música do Michel, hein? Vem para cá. Ele vai vir para lá, ficando assim, ó, NH4+, porque ele não tem elétron, né? Então ele vai se juntar aqui para se estabilizar com 2 e vai ficar igual ao hélio, tá? Por isso. E aí aqui vai ser o NH4 é amônio, tá? Então mais para frente a gente vai estudar igual aconteceu lá em Beirute, né? O nitrato de amônio, que é NH4NO3, tá? Porém, há um porém. Na vida tudo tem um porém, né? É complicado. A gente viu, tem a água aqui, esse hidrogênio veio para amônia, tá? E esse OH-, o que a gente faz com ele? Ele fica OH-, né? Ele perdeu um elétron, né? Desculpa, ele ganhou um elétron a mais, né, do hidrogênio. O hidrogênio estava com um elétron aqui, de boas vivendo a vida dele, jogaram esse hidrogênio aqui na água, ele perdeu um elétron, ficando positivo, e aqui ficou com um elétron a mais, logo OH-.
Então, ó, como os íons não existiam, eles apenas se formaram, logo sofreram uma ionização. Solução iônica e eletrolítica. Agora ficou tudo certo. Olha que tela bonita. Eu sei que você cansou, está um pouquinho cansada, mas já está terminando. Tá bom? Essa tela está bem bonita, está com bastante informação. Quem precisar, reveja essa parte da aula. Tá? Se ficou com dúvida, qualquer coisa depois é só me mandar. Se quer que eu explique de novo, eu explico. Tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho, né, dos outros compostos moleculares. Essa é a penúltima tela. Tá bom? Então, ó, exemplos. Os açúcares, eles não vão ionizar, tá? Vou pegar aqui o laser que é melhor. Eles não vão ionizar. Exemplo aqui, ó, tem o C6H12O6, que é a famosa glicose, e o C12H22O11, que é a sacarose. Tá? Eles não vão ionizar. Outro exemplo é o álcool, que eles também não ionizam. Tá? Que eu peguei aqui como exemplo o C2H6O, que é o etanol. Tá? Então eles não ionizam em água, logo é uma solução molecular, não tem íon, e não eletrolítica, incapaz de conduzir corrente elétrica. Né? Teve uma hora aí da aula que eu falei energia elétrica, mas é corrente elétrica, tá? Então aqui, ó, íon, se tem íons, é uma solução condutora de corrente elétrica. Como é molécula aqui, né, não ionizou, ele é incapaz de conduzir corrente elétrica. E agora é a hora que eu te pergunto, a famosíssima pergunta, se está tudo bem aí, você me diz que está tudo bem. Se não estiver, é só me perguntar. E é aqui que eu trago um resumo de dissociação e ionização, onde nós temos um composto iônico dissolvido em água, ele vai sofrer uma dissociação e vai formar uma solução iônica que é capaz de conduzir corrente elétrica, logo eletrolítica. Um composto molecular dissolvido em água pode ter dois caminhos. Se ele não ionizar, que acontece com os açúcares e o álcool, ele vira uma solução molecular não eletrolítica. Se ionizar, que é o caso dos ácidos e da amônia, vira uma solução iônica capaz de conduzir corrente elétrica, logo eletrolítica. E é aqui que eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que tenha dado para entender. Né? Qualquer coisa é só me chamar, faça uma prova com calma. Tá bom? Vocês sabem da matéria, tá tranquilo. Tá bom? E pimba que vai dar tudo certo. Grande abraço, lembrando de compartilhar o @estudo.fácil, tem postagem toda segunda e quinta, tá bom? Então um grande abraço, boa semana para todos e até a próxima aula.